Olá, seja bem-vindo ao Aviation Talks. Eu sou Andréa Ferreira, controladora de tráfego aéreo, instrutora de inglês geral e inglês para aviação. E no vídeo de hoje eu quero mostrar uma das técnicas que você pode utilizar durante a sua prova, o seu teste DECAL, para poder descrever uma imagem. A ideia aqui é que você indique para o instrutor a posição na imagem onde você está identificando um elemento. Então isso é muito bom porque você pode demonstrar que você tem uma boa estrutura gramatical, ou seja, você consegue posicionar os elementos na imagem, assim como demonstrar também o seu vocabulário e deixar a sua descrição ainda mais rica. Não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever aqui no Aviation Talks para você não perder os próximos vídeos que vão ajudar você no seu teste DECAL. Então agora vou colocar uma figura na tela para a gente começar a entender como essa técnica funciona. Para a gente começar a entender como funciona essa técnica de descrição de figura, nós vamos começar com essa imagem que você está vendo aí. Já dá para ver que nós temos uma aeronave, nós temos a ponte de embarque ali do lado direito, dá para identificar alguns veículos de solo. Eu acredito que esse veículo Near Rest in Flight, que tem essa marca ali, é uma catering truck. Uma catering truck é o veículo que é usado para comissaria. Então a gente já consegue identificar que tem uma pessoa ali mais ou menos no centro da imagem. Lá no fundo a gente tem algumas montanhas ou colinas, vales, a gente não tem certeza do que é aquilo. Uma área gramada, o que parece ser um pátio ali do aeroporto, né? Então a gente já conseguiu identificar alguns elementos aí em português, certo? E o que eu quero mostrar nessa técnica é como é que você vai direcionar o avaliador para aquilo que você está identificando na imagem. Então, se a gente está identificando aquela ponte de embarque ali do lado direito, o que eu quero fazer é indicar para o instrutor, indicar para o avaliador que eu estou vendo aquele elemento naquela posição da imagem. Se nós dividirmos essa imagem em duas partes, usando uma faixa vertical ali no meio, a gente tem o lado direito e esquerdo. Quando você for indicar que um elemento está de um dos lados da imagem, você vai usar a expressão on the left side ou on the right side. É muito importante você perceber que quando a gente divide entre direita e esquerda, a gente usa a preposição on. Então, se você falar in the right side, você está tendo um erro gramatical. Então, está gramaticalmente incorreto, certo? Então, se você for dividir entre direita e esquerda, você vai usar a expressão on the right side, on the left side. Vamos ver um exemplo de como utilizar essas expressões. Então, um bom exemplo seria a gente falar que nós temos a passarela de embarque ali do lado direito. Passarela de embarque, em inglês, se fala jetway. Jetway. Nós temos, na verdade, outros vocabulários para falar de passarela de embarque. Eu acredito que passarela de embarque é o elemento que mais tem nomes na aviação. Outras possibilidades são telescopic corridor, que é corredor telescópico. Você pode chamar de jetty, também é uma outra possibilidade. Você também pode chamar de air bridge. Air bridge, ponte aérea, né? Mas a ponte aérea, essa air bridge, se refere a uma passarela de embarque. Ok? Não se refere à ponte aérea, por exemplo, Ponte Rio-São Paulo. E um exemplo que a gente poderia usar essa expressão seria there is a jetway on the right side of the image. Então eu estou indicando que eu estou vendo aquele elemento naquela posição ali à direita. Então, there is a jetway on the right side of the image. Essa expressão, ela é muito legal para você poder descrever uma figura, porque o there is e o there are, essas duas expressõezinhas aí, do there to be, que a gente chama, ela significa que existe alguma coisa, que há alguma coisa em algum lugar. Nós, brasileiros, falamos que tem alguma coisa, então é muito comum a gente confundir e tentar usar o verbo have. Have a jetway. E isso é um erro que você não pode cometer no seu teste DECAL. Não use o have para dizer que alguma coisa existe em alguma área, existe na imagem, existe em algum lugar. Então, sempre que você for dizer que algo existe no sentido de haver, você vai dizer there is, se for no singular, ou there are, se for no plural. Então, perceba que aqui nesse exemplo a gente está usando there is a jetway. Por quê? Porque é um só. Eu estou falando de uma única passarela. There is a jetway. Se eu fosse falar de algum elemento que não está no singular, por exemplo, se fossem pássaros, existem pássaros, há pássaros, eu ia falar
There are birds in the picture. E se você for falar na imagem, você vai usar a preposição in. Agora, se eu for especificar a posição da imagem, eu tenho que lembrar que, se for do lado direito ou esquerdo, eu vou usar o on. On the right side of the picture. Mas se eu for simplesmente dizer que está na imagem, eu não estou especificando a posição, aí sim eu vou usar o in. There is alguma coisa in the picture. E uma outra possibilidade é você agora fazer a divisão horizontal. Então você vai ter duas metades, a metade de cima e a metade de baixo. E na metade de cima, você vai falar at the top. At the top. E se eu for falar que um elemento está do lado inferior, eu vou falar at the bottom. At the bottom. Então, at the top, at the bottom, lembre-se que a preposição certa para você falar de cima e baixo é o at. E aí a gente vai ver um exemplo do uso do at. Então, um exemplo seria at the bottom of the picture, I see airport vehicles. Então, na parte de baixo da imagem, né, a gente pode usar picture aqui. Então, na parte de baixo da imagem, eu posso ver alguns veículos do aeroporto. I see airport vehicles. Nesse exemplo aqui, a gente está usando uma expressãozinha nova. I see. Ela é bem simples, mas ela pode ajudar muito no momento que você for descrever sua figura. Então, I see, eu vejo. Você pode começar com a primeira parte da frase e depois colocar o at the bottom no final. Então ficaria mais ou menos assim. I see airport vehicles at the bottom of the picture. De novo, se eu não estou especificando a posição, aí eu vou usar in the picture. Seria assim, I see airport vehicles in the picture. Mas se você quer dar um passo a mais, mostrar que você tem mais vocabulário, que você tem uma boa estrutura no inglês, aí você pode adicionar a posição e usar o at the bottom. I see airport vehicles at the bottom of the picture, ok? E você pode começar com at the bottom também. At the bottom of the picture, I see airport vehicles. Outra possibilidade que nós temos é se você quiser posicionar algum elemento ou indicar que um elemento está posicionado nos cantos da sua imagem, nos corners. E quando a gente fala que alguma coisa está nos cantos, a gente usa a preposição in. Se eu quero dizer que algo está no canto superior esquerdo, eu vou usar a expressão upper left corner. Canto superior esquerdo, tá? Upper left é superior esquerdo. Então, upper right é superior direito. Se eu quero falar inferior esquerdo, eu vou falar lower left. E se eu quiser falar inferior direito, eu vou falar lower right. Você pode ainda querer dizer ou indicar que algum elemento está posicionado no centro da imagem. E quando a gente fala de centro, a gente também usa a preposição in. E a gente vai falar in the center. E aí a gente vai ver um exemplo de como utilizar esse in. There is a traffic cone in the lower left corner. Então, existe um cone no canto inferior esquerdo. In the lower left corner, ok? E é assim que você vai posicionar, então, os elementos pelos cantos ou pelo centro, lembrando que nesses casos você vai usar a preposição in. E uma última possibilidade que nós temos é quando a gente tem uma imagem mais ou menos como essa, a gente tem uma certa profundidade. Então fica claro que alguns elementos estão mais para frente, outros elementos estão mais ao fundo. Quando eu quero dizer que algum elemento, que eu percebi algum elemento mais ao fundo da minha imagem, eu vou usar in the background, tá? Mais ao fundo, no fundo, in the background. E se eu quiser dizer que eu estou identificando um elemento mais para frente da minha imagem, eu vou usar a expressão in the foreground. In the foreground. E um exemplo de uso de uma dessas expressões é It looks like there are some hills in the background, or in the background of the image, in the background of the picture. Você pode utilizar isso também, certo? It looks like there are some hills in the background. Essa expressão look like significa que parece, aparenta. Você não tem certeza absoluta do que é aquilo. Você vai usar essas expressões como look like ou seem quando você não tem certeza de alguma coisa. Aqui ainda dá para dizer bem que ali é uma montanha, é uma colina, mas vai haver momentos em que você vai perceber coisas na imagem que você não tem certeza. Então você vai ver que é um pássaro, e aí você pode dizer que você está vendo um pássaro. Se você não tem certeza que aquele pássaro é uma gaivota, ou é um gavião, ou algum outro pássaro,
aí sim você pode dizer it seems ou it looks like, ok? Não afirme uma coisa que você não tem certeza. E essa é a técnica para quando você não tem certeza. Você não precisa ter certeza de todos os elementos na imagem. Quando você não tem certeza, você só precisa usar as expressões ou as estruturas corretas para deixar bem claro que você não tem certeza do que é aquele elemento. É muito importante você treinar essas técnicas. Quanto mais você treina, mais o seu cérebro realmente aprende a aplicar essas técnicas e mais natural isso vai se tornar no momento do seu teste. Tudo começa com o ensaio. Você vai começar ensaiando, você vai começar treinando, até que isso se torne natural para o seu cérebro e seja natural no momento do seu teste. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no Aviation Talks e ativar o sininho para você saber dos próximos vídeos. E nós nos vemos em breve. Até mais!